Olá, pessoal. Meus alunos aí do terceiro ano Alagoas, eu vou trabalhar aqui agora rapidinho com vocês uma questão que caiu na prova de física. E essa questão também vale não só para os meninos do terceiro Alagoas que já fizeram a prova, mas também para aqueles alunos que ainda vão fazer. Essa questão ela levantou uma dúvida aí em alguns alunos e eu prometi à Ana Clara de resolver e passar para ela o mais rápido possível, porque ela foi uma das alunas que teve essa dúvida e para ajudá-la aí o mais rápido possível. É uma questão relativamente simples. É uma questão que levanta a habilidade, a competência da gente saber o que é um corpo condutor de eletricidade e o que é um corpo isolante ou dielétrico. Então eu tinha que saber isso para eu poder dar conta de fazer essa questão, saber interpretar essa questão. Então essa questão está assim, olha, considere a situação descrita a seguir. Eu tenho aqui um anel de plástico. O plástico ele é um isolante, um dielétrico, e eu tenho um anel de cobre, que é um metal, que é um condutor de eletricidade. Tá assim, ó. Em uma aula, o professor Antônio apresenta uma montagem com dois anéis dependurados, como representado na figura anterior. Um dos anéis é de plástico. Então, só relembrando, plástico não possui elétrons livres. O material é isolante ou dielétrico, que a gente fala, tanto faz. E o outro é de cobre. Cobre é metal, possui elétrons livres. Por isso que são bons condutores, é um material condutor. Inicialmente, o professor Antônio aproxima um bastão eletricamente carregado do anel de plástico e depois do anel de cobre. Aí estão as alternativas. Gente, eu lembro que uma das questões levantadas é saber qual era a carga desse bastão eletricamente carregado. Isso não importa, tanto faz esse bastão estar carregado positivo ou negativamente. A maneira de analisar a questão, você vai ver que seja ele positivo ou negativo, vou chegar na resposta aqui, independente de eu saber, de eu poder afirmar se é positivo ou negativo. Então vamos à resolução do exercício. Então tem aqui, ó, o anel de plástico. O anel de plástico, o plástico, por ele ser isolante, por ele ser dielétrico, caracteriza ele ser isolante ou dielétrico é o fato dele não possuir elétrons livres. Os elétrons, eles estão juntinhos com os prótons aqui, ó, nessas moléculazinhas, eu destaquei aqui de amarelinho, olha, para dizer que eles são bem juntinhos. Esses elétrons não saem daqui por polarização, por indução. Essa aqui a gente chama de molécula apolar. E essas moléculas apolares, elas estão dispostas no dielétrico, lembra? No isolante, das formas mais aleatória possível. Agora, o que acontece? Se eu chegar aqui e aproximar um condutor eletrizado, seja positivo ou negativo, não tem diferença. O que vai acontecer se for positivo ou negativo? O que vai acontecer é isso daí, ó. Vai aproximar o corpo. Se for positivo, aproxima, aproxima. Se o corpo eletrizado for negativo, aproxima, aproxima. Porque o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Acontece uma orientação das moléculas apolares. Agora, essas moléculas apolares, elas vão se orientar conforme for o sinal desse corpo aqui. Mas o exercício não te perguntou isso. Ele só quer saber se vai atrair, né? Se ia atrair. Atrai ela. Por quê? Porque você pode orientá-la. Porque acontece essa orientação. Seja esse corpo aqui positivo ou negativo. Aqui do jeito que eu estou mostrando aqui, ele estaria negativo, ó, porque orientou com a carga positiva voltada para ele. Se ele tivesse orientado, se ele fosse positivo, né, ó, ele ia orientar com onde está mais e que seria menos, onde está menos seria mais. Mas não interessa. Estando assim, ou se tivesse o contrário, aconteceria isso aqui da mesma forma. Elas estariam orientadas e esse corpo seria atraído da mesma forma. Bom, e se o corpo for um condutor de eletricidade? Possui elétrons livres. Repare, olha a diferença. Aqui eu não tenho mais os elétrons juntinho com os prótons. Esses elétrons estão esparramados ao longo da estrutura do anel de cobre. E esses elétrons eles são livres, porque o cobre ele é um metal, ele é um condutor de eletricidade. O cobre, o elemento químico cobre, na sua última camada de valência, os elétrons estão fracamente ligados ao núcleo do átomo. Daí nós dizermos que esses elétrons são livres.
Bom, da mesma forma, se eu aproximar um corpo eletrizado, seja ele ou positivo ou negativo, só que aqui eu vou ter um fenômeno de indução. Naquele anterior, quando era o anel de plástico, tinha uma polarização. Aqui é indução. Aqui eu separo as cargas. Então, olha, de um lado aqui do anel, eu terei um tipo de carga. Do outro lado do anel, eu terei a carga oposta a essa. Vamos supor, por exemplo, olha lá, ó, que esse condutor eletrizado estivesse negativamente carregado. Então, de um lado seria positivo, né, o mais próximo do condutor seria positivo, o mais afastado do condutor seria negativo. Dessa forma. Se ele tivesse positivo carregado, seria o contrário. Negativo de cá e positivo de cá. De qualquer forma, eu observaria esse fenômeno aqui. Ó. Certo? Sendo assim, gente, olha lá. Ó. Com base nessas informações, é correto afirmar que os dois anéis se aproximam do bastão. Se aproximam. O primeiro, né, o de plástico, por polarização, o segundo por indução. O anel de plástico não se movimenta e o de cobre se afasta do bastão. A gente não observou isso. Letra C. Os dois anéis se afastam do bastão. Não foi observado isso. O anel de plástico não se movimenta e o de cobre se aproxima do bastão. Também não foi observado isso. O que nós observamos é que os dois anéis se aproximam do bastão. O primeiro por polarização, né, o de plástico. O segundo, né, o cobre, que é condutor, por indução. Então fica aí se tira dúvidas aí para mostrar que a questão é relativamente simples. Um abraço a todos, gente, e até a próxima. Fiquem com Deus.